Já aconteceu com você de estar à noite, andando num lugar ermo, mais deserto assim, e distraído, você topar com uma pessoa que você não percebeu que estava por ali? É susto na certa, não é não? Já aconteceu comigo algumas vezes e é bem provável que já tenha acontecido com você. Mas com os discípulos aconteceu algo muito mais intenso, porque eles estavam no barco e eles toparam com Jesus andando por sobre as águas. Está lá no verso 45, em diante ali do capítulo 6 de Marcos, e diz assim: Logo a seguir, Jesus fez com que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficavam apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Olha, coisa mais natural para os discípulos ou para qualquer pessoa você se deparar com uma figura andando sobre as águas à noite e ficar apavorado. Eu ficaria, qualquer um de nós ficaria. Mas Jesus, quando ele diz assim, coragem, sou eu, não tenham medo, Jesus estava querendo mostrar para eles que a sua própria presença, ainda que o medo fosse uma coisa normal nas circunstâncias em que eles estavam, deveria gerar neles tranquilidade, confiança. Então, quando ele se apresenta, e à noite talvez ficasse difícil reconhecer num primeiro momento, quando ele se apresenta, não há outra reação que Deus espera de nós na sua presença, que não seja coragem, confiança, tranquilidade, ausência de medo. O medo ele é útil para nos preservar em situações. A gente não enfrenta certos riscos de morte sem uma dose de medo que faz parte, isso aí é normal. Mas quando Jesus se faz presente na nossa vida, os medos, eles devem sair, os medos eles devem ser sossegados, os medos devem ser colocados nas mãos de Jesus. Porque Ele, quando está presente, a gente sabe que a nossa vida vai seguir o curso que ela tem que seguir. Os discípulos, ao perceberem a presença de Jesus, eles ficaram perplexos porque o fato dele andar sobre as águas também confirmava para eles todas as predições, as profecias do Antigo Testamento de que Deus é o Deus que tem o controle, que anda sobre as águas, que tem o controle da natureza, que tem tudo em suas mãos. E se a gente for aplicar isso para a nossa vida hoje, nós precisamos também sossegar o nosso coração. Jesus, ele continua sendo aquele que tem o domínio de todas as coisas e ele tem domínio sobre a nossa vida, sobre as circunstâncias da nossa vida. Ainda que a gente não entenda, como os discípulos não entenderam bem o que estava acontecendo, a gente precisa dar lugar a essa confiança, a essa segurança e deixar o medo sair fora na presença de Jesus. A passagem termina dizendo que eles ficaram perplexos porque não conseguiam compreender por causa da dureza do coração deles e muito ligado ao milagre da multiplicação dos pães, ou seja, eles não conseguiam entender toda a presença, o que isso significava dessa presença de Jesus na vida deles. E muitas vezes nós temos à nossa disposição o mesmo Jesus, mas não entendemos isso na plenitude. Por isso, o que eu quero te convidar é você fazer uma oração e pedir a Jesus para mostrar, abrir os seus olhos, mostrar a presença dEle. Eu não sei que nível de medos você tem enfrentado nesse tempo. Ainda que você diga assim, eu não tenho medo de nada não. Olha, medo de nada só o louco tem. Então, que Deus possa sossegar os nossos medos, não numa situação, num pensamento irracional, mas em algo firme, algo com propósito, como é a presença dele nas nossas vidas. Que Jesus te abençoe ricamente. Um grande abraço.